Olá pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje, eu irei passar informações para vocês e dicas sobre como você se organizar financeiramente em tempos de crise. Para esse vídeo ficar mais didático e você entender melhor essa explicação dessa aula, eu vou passar agora para a tela do computador e vocês me acompanham por aqui. Então vamos lá pessoal. O primeiro ponto que eu queria destacar na nossa aula de hoje é sempre se atentar para fazer a sua organização financeira. Nunca só porque está passando por um momento difícil, a coisa está mais apertada, e depois que isso passar, relaxar e não continuar fazendo. Porque essa constância, é esse hábito que você adquire durante a sua vida que vai transformar futuramente o que você consegue alcançar enquanto meta financeira, dos sonhos que você pode realizar. Então fica essa dica. O primeiro passo para a gente poder se organizar financeiramente, para quem nunca fez isso, quem tem medo de se organizar, de pegar as contas, né? Então, o primeiro passo é você fazer um diagnóstico, é ver como está seu momento atual, né? Como que a gente faz isso? Basicamente, o passo a passo é que você primeiro pega o que você ganha, as suas receitas, né? Depois, você faz a lista de todas as despesas que você tem e depois você monta seu orçamento. Então, assim, é um processo bem simples, muito simples mesmo. Eu vou mostrar aqui como que você pode fazer essa montagem numa planilha, em um caderno. Então eu vou dar um exemplo aqui para vocês agora de como fazer isso de forma bem prática e bem simples. A primeira parte que a gente tem que fazer são as receitas. Então a gente coloca receitas e, por exemplo, aqui R$ 2.000 de receita, que é o que você recebeu ou que você tem na carteira ainda. Depois a gente vai para as despesas. Dentro das despesas, vamos colocar aqui com alimentação. Você tem R$ 500 ainda que você estima que vai gastar. Com farmácia, por exemplo, R$ 150. Cartão de crédito, tem para pagar ainda. Vou colocar aqui R$ 1.000, por exemplo, a fatura. Depois a gente coloca aqui aluguel. Só para exemplo mesmo, vamos colocar aqui R$ 800. Certo? E depois a gente vê quanto que tem, como é que vai estar esse saldo, como é que está a projeção disso. Então a gente faz essa conta aqui bem rapidinho, que é esse valor menos a soma das despesas. Certo, nesse caso aqui, ó, a gente vai identificar que está faltando R$ 450 para fechar essas contas, certo? Depois que a gente fez o orçamento, que a gente viu, né, quanto que vai estar sobrando lá, qual que é o saldo, a gente vai chegar à seguinte conclusão, são três possíveis, né? Ou vai estar positivo, ou não vai estar sobrando nada, vai estar meio no 0 a 0, né? Ou vai estar negativo, que foi o exemplo que a gente fez. Depois de constatado qual que é esse saldo, a gente vai para o segundo passo, que vai sobrar? Então o que a gente faz? A gente pega esse dinheiro e utiliza para o mês que vem, porque a gente não sabe como que vai ser, né? Então a gente já pega essa sobra e já acompanha o orçamento do mês seguinte. Não vai sobrar? Beleza. Não tem muito o que fazer. Pelo menos não vai fechar o mês negativo com alguma dívida, né? E depois a gente vai para o cenário pior, que é quando está negativo, quando a gente vê que não vai sobrar. Então, o que acontece? Esse é o momento de priorizar os gastos, né? Então, é um momento de sobrevivência. A gente precisa pensar primeiro na nossa sobrevivência e as outras coisas, dívidas, algum outro compromisso, essas outras coisas vão ter que esperar, não tem jeito. A gente não pode deixar de comer, de morar, né, de comprar um remédio que a gente precisa, que são coisas que é para a gente sobreviver mesmo, e gastar com outras. Então, o primeiro passo é isso. Priorize quais são os gastos que você não pode deixar de ter, tá? Baseado principalmente no que você tem disponível. Agora passando para um outro ponto, que são aquilo que a gente tem que cortar, né? Que não são prioridades nesse momento. Tem alguns exemplos aqui. O primeiro deles é lazer. A gente está num momento que o lazer, inclusive, está proibido, né? Praticamente. A gente não pode ficar saindo na rua, em aglomeração, restaurante, passeios, né? Então, consequentemente, esse vai ser um gasto que a gente vai ter que cortar, que está cortado, né? Que a gente está reduzido e que, consequentemente, vai sobrar dinheiro para quem gastava frequentemente com esse tipo de despesa. Uma outra coisa também que a gente não está precisando, né? Para a maioria das pessoas que estão ficando em casa, né? Muitas cidades o comércio, inclusive, está fechado, embora tenha o comércio eletrônico, que é evitar comprar roupa, né? Então, para quem está apertado, está com essa dificuldade de fechamento das contas, né? Então, é mais um motivo para evitar esse tipo de compra também. E tudo aquilo que pode esperar, né? Que não é prioridade, não tem necessidade de investimentos nesse momento. Aqui, eu vou colocar uma proposta de reflexão
que é um termo que é muito usado na parte de educação ambiental, são os 5 R's, né? Então, essa metodologia ela funciona muito bem para esse momento que a gente está vivendo. Não só para agora, mas para qualquer momento da nossa vida, mas principalmente agora, quais são os 5 R's? Que é repensar, recusar, reduzir, reutilizar e reciclar. Então, esses são os 5 R's que a gente tem que colocar definitivamente na nossa vida. Aproveitando essa situação que a gente está passando agora, que é repensar. Repensar todas as contas, todas as escolhas que eu tenho feito, né? Se realmente eu estou investindo em coisas que são duradouras, que não são coisas supérfluas, né? Que acabam muito rápido, né? Preocupado só com o status. Recusar. Então, hoje em dia a gente é bombardeado por oferta, crédito, coisas fáceis, né? Então, a gente tem que passar a recusar, falar não para muita coisa, senão a gente não consegue suportar o tanto de dívida, de conta que a gente passa, né? Outra coisa é redução, né? Diminuir essa questão do imediatismo, do consumismo desenfreado, né? A gente é bombardeado constantemente com esse tipo de propaganda, de informação. Então, vamos criar esse hábito também de redução, de falar não. E a reutilização e a reciclagem, que é a gente poder pegar coisas que já existem, que poderiam ser jogadas no lixo. Sei lá, a gente faz almoço e aí na hora que a gente vai fazer o jantar, não posso aproveitar alguma coisa que tá boa, né? Talvez fazer o jantar pensando, fazer o almoço pensando já em uma coisa que você pode comer no jantar, né? Para otimizar seu tempo, economia de gás, de tempo, né? De muitas coisas. Então, nesse momento, eu deixo essa reflexão para você colocar esses 5 R's na sua vida, né? Que com certeza eles vão te ajudar. Aí você vira e fala para mim, Ivan, e as dívidas? Como é que ficam, né? As parcelas que eu talvez tenha alguma parcela atrasada, financiamento, empréstimo. Então, o que a gente faz com essas dívidas? Então, sim, se o dinheiro está no limite, se você está no 0 a 0, não vai sobrar nada para as coisas que são prioridades. Ou já está faltando, não tem outro jeito. Você, infelizmente, vai ter que deixar isso para depois. Né? Vai ter que renegociar essas dívidas, entrar em contato com o banco. Né? Querendo ou não, muitas pessoas estão passando por essa dificuldade. Não vão conseguir pagar financiamento, empréstimo, uma dívida que já tinha renegociado ou que não tinha negociado. Então, o que eu oriento nesse momento é entrar em contato com a instituição financeira que você tem essa parcela, tem essa dívida, e negociar. Procurar informações para saber quais são os planos, como que eles estão fazendo nesse momento. E a gente sabe que muitos estão dando a possibilidade de deixar de pagar por um tempo e depois retomar esse pagamento dessas dívidas. Então, o ideal agora nesse momento é entrar em contato com quem você deve, certo? E agora, né, deixando um pouco essa questão do orçamento, das dívidas, né, das contas do momento atual, a gente vai entrar num ponto que é com relação à reserva de segurança. Muita gente chama de reserva de segurança, ou de reserva de emergência, e eu costumo usar também esse termo de reserva de liberdade. Por quê? Quando você tem um capital guardado, um dinheiro que você guardou durante um período, você tem ele na sua conta ou aplicado, se você tiver algum momento de dificuldade, uma crise igual a essa reserva vai te servir como uma reserva de segurança, né? Então, você vai utilizar o que você guardou para pagar alguma conta, se você teve perda de emprego, ou está recebendo menos, né? Ou teve um aumento de despesas, você usa essa reserva para cobrir aquele dinheiro que vai faltar durante aquele mês, ou aquele período, e aí você usa como reserva de segurança. Mas, em momentos que a gente não está em dificuldade, né, está num momento mais tranquilo, está conseguindo pagar as contas, essa reserva pode servir como uma reserva de liberdade. Por quê? Porque aí você tem opção de, por exemplo, que se você quiser fazer uma viagem, que o investimento é pouco, né, necessariamente você não vai precisar pegar um empréstimo, fazer uma dívida, você já vai ter um dinheiro guardado, então você pode remanejá-lo. Então esse mês você usa para fazer uma viagem, um lazer, aí no mês seguinte você pega e recompõe essa reserva. Então por isso que eu costumo chamar tanto de reserva de segurança quanto de reserva de liberdade, porque depende da situação que você tá vivendo, né? Ela pode proporcionar tanto uma segurança quanto uma liberdade. Então assim, no caso da reserva, se você já tem, legal, ótimo, parabéns, vai te ajudar bastante nesse momento. Mas se você ainda não tem essa reserva, você não consegue guardar nada por mês, fica aqui esse momento de dificuldade, né, para te dar um empurrão e você começar a fazer isso. Claro que quando as coisas melhorarem, né, não deixar para fazer isso quando vier a próxima crise, né. Então,
aproveite esse momento, se organize e dê esse passo para você ter essa reserva que, consequentemente, ou você vai estar seguro ou você vai ter mais liberdade de escolhas. Aproveitando, né, esse contexto de receita, de despesa, né, de dificuldades, de crise, um tema muito importante é com relação às fontes de renda. Tem se falado muito nos últimos anos em ter mais de uma fonte de renda. Né, de certa forma, para algumas pessoas é possível ser feito isso. Para outras é mais difícil, né? Por exemplo, um médico, uma pessoa que se dedica o dia inteiro, né, que né, praticamente não tem tempo. Mas se você tem uma atividade que te dá uma disponibilidade de tempo, que não é o dia todo, né, ou é um horário alternativo, você pode pensar em criar mais uma fonte de renda, pelo menos. Porque é com ela que você pode começar a fazer seus investimentos, vai entrar um dinheiro extra, né? Então, se você tem um hobby, uma coisa que você gosta muito de fazer, por que não você futuramente trabalhar nesse hobby, né? Fazer talvez uma coisa que você mais goste ainda do que o seu trabalho atual, né? Então esse hobby seu, ele pode se transformar num negócio, né? Numa nova fonte de renda. Então, fica essa dica para você que tem um hobby, gosta de fazer mais alguma coisa e tentar ter essa outra fonte de renda que pode complementar a sua remuneração, você consequentemente ter um padrão de vida melhor e fazer investimentos, né? Então fica essa dica aqui com relação a esse assunto. E já finalizando nossa videoaula de hoje, uma coisa que também, complementando a questão da reserva, que na verdade é potencializar você conseguir criar essa reserva financeira, é você criar o hábito de poupar, né? Então, se você não consegue guardar nada, tem sempre uma dificuldade, uma desculpa, coloque essa prioridade na sua vida, né? Comece com R$10, R$30, R$50. O importante é começar. E uma dica muito importante: quando você receber sua remuneração, seu salário, seu pagamento, né, seu dinheiro, faça uma coisa. Primeiro, antes de você pagar as suas despesas, pega R$50 e guarda. E esquece que esse dinheiro existe. Então, e aí, à medida que mês a mês você for conseguindo aumentar, vai aumentando devagarzinho, R$70, R$100, 200, né? Dependendo do seu nível de comprometimento, de priorização disso, tenho certeza que você vai colher bons frutos futuramente. Então é isso, gente. Vamos já finalizando nossa aula de hoje. Eu vou deixar mais uma dica aqui para você que quer prosperar financeiramente e, consequentemente, ajudar as pessoas que estão ao seu redor, que a gente está num momento de dificuldade, né, de crise, muitas pessoas estão sofrendo, estão passando muitas dificuldades. Então, uma coisa que eu costumo fazer muito na minha vida, né, tenho dentro do meu orçamento, que é ajudar pessoas e instituições, né? Então, se você quer ajudar alguém, né, não precisa ser financeiramente, pode ser dando uma mão, ajudando, mas se você tem essa possibilidade de dar um dinheiro, ajudar alguma instituição, faça isso. Tenho certeza que você vai se sentir muito melhor como ser humano, né, e te ajudando a prosperar na sua vida. Beleza? Então, no vídeo de hoje era isso. Obrigado. Você que não segue no canal ainda, deixe seu like e se inscreva. Obrigadão e até o próximo vídeo.